pessoal, falando daquele assunto de panelinhas dentro das fábricas, vou reportar aqui para vocês um caso que aconteceu. O caso, é lógico que vários casos já resolvi também, entrei em negociação com várias empresas e vários casos também referente a panelinhas. Mas eu vou falar um específico de um caso onde uma brasileira, né, brasileiras, bem jovem, a moça, né, trabalhava no setor de eletrônicos, né, e no setor tinha duas irmãs, que essas duas irmãs era a pessoa que era mais, assim, sabia mais ali dentro do setor. E essas duas irmãs que faziam o inferno ali no setor, pressionando as pessoas. Quer dizer, ela mandava no setor, mandava e desmandava no setor, essas duas irmãs. Então elas eram uns capetinhas dentro da fábrica. Então essas duas irmãs, elas judiavam não só dessa brasileira, das outras também, né? Mais esse específico dessa brasileira era muito, como fala, muito tímida, muito retraída e não tinha voz para nada. Então essa brasileira, ela ficou com depressão. Ela ficou com depressão e começou a faltar no trabalho. E no psiquiatra, né? Aí pegava remédio e começava a faltar no trabalho. Chegou um dia que ela ficou 15 dias sem poder ir trabalhar no trabalho, né? Porque ela não aguentava mais ver essas duas brasileiras, que faziam inferno na vida dessa outra. Então, aí quando ela veio me consultar, não por conta própria, recomendaram ela vinha me consultar. Aí trouxeram ela, né, pra mim. Aí eu consultei ela, quer dizer, ela me consultou. Aí eu tentei entrar em contato com a empresa, né? Aí entramos em contato com a empresa e negociei com a empresa essa situação. Mandei chamar as duas, né? Essas duas que faziam esse inferno na vida dessa brasileira. E a gente começou a processar essas duas brasileiras. Aí essas duas brasileiras, aí eu cobrei os dias parados dessa outra brasileira, né? Porque ela ficou 15 dias parados com atestado médico, né? E os remédios também, né? Aí fizemos ela pagar os remédios e os dias parados. E aí eu exigi pedido de perdão para elas. Aí as duas deu, né? Teve que dar o pedido de perdão. No começo relutou, não vou dar. Foram algumas negociações, né, com a empresa e junto com essas brasileiras que faziam inferno com essa outra brasileira. Pronto, não aprofundando, né, o caso, eu tô tomando cuidado para não aprofundar o caso, para que não dê para identificar quem seja, né? Então eu tô falando brasileira e brasileiras, e não tô falando o trabalho, né, em si, para que não... ele tá falando dessa pessoa, então eu tô tomando cuidado nesse sentido, né? Tô falando um caso, sem dar nomes e sem especificar da onde, somente para vocês terem uma ideia de que dá para resolver esses tipos de casos de panelinhas, né? No formato brasileiro de pensar, não, panelinhas a fazer tem em todo lugar, tem panelinhas, né? Mas o que as pessoas não acreditam é que dá para resolver. É por isso que o intuito de eu estar fazendo esse vídeo, no sentido de que para quem não tem conhecimento de leis num país desconhecido, num país que não é o nosso, que é o Japão, tem como resolver. Então
Então eu estou aqui para dizer para vocês que tem como resolver casos de panelinha. No caso dessa brasileira, ficou mais fácil resolver, não é ficou mais fácil, ficou mais fácil no sentido por ter atestado médico referente àquela situação. Então, o que acontece com muitos casos de panelinha, quando você não tem atestado médico referente a estar ficando com um síndrome de pânico, né? Assim, de pânico, por causa de pressões no trabalho, né? As pessoas, quando ela sofre de judiam delas, elas não costumam ir no médico, né? Então é um fator muito importante quando você vai no médico e obtém um atestado médico e começa a fazer um tratamento referente a esses maus tratos, que aí você relata isso para o médico. Você relatando isso para o médico de que está sofrendo maus tratos no trabalho, aí o médico vai colocar lá no cárter, que é o histórico do paciente. Colocando esses detalhes no histórico do paciente, você reportando isso para o médico vai colocando isso no cárter, que é o histórico do paciente. Aconteceu isso, eu tô estressada porque a pessoa fez isso, a pessoa jogou a peça em mim, doutor, não sei o que. Aí eu saí chorando do trabalho, vim embora, não aguento ir trabalhar. Aí pronto, aí hoje eu fui trabalhar, aí aconteceu a mesma coisa, o fulano de tal pegou e puxou minha camisa, o fulano de tal gritou comigo, aí eu saí de lá chorando, doutor. Sabe, esses relatos, detalhes importantes fica na tua cabeça. Aí se você não puder falar para um profissional, que é o profissional da saúde, que é o médico, aí esse médico vai colocar no cárter, que é o histórico do paciente, que é o seu histórico no hospital. Aí esse conjunto de material sendo colocado no histórico do paciente, ele fica sendo rico como prova, fica sendo um material com prova, que dá pra gente usar como prova esse material de que você está sofrendo aqueles tratamentos maus dentro do trabalho. Então, contando com esses materiais de provas vindo pelo médico, aí fica mais forte a gente poder processar essas pessoas. Então, muitos casos, quando vem me consultar referente a panelinhas, muitos não vão no hospital, muitos ficam retidos com ele mesmo aquela informação, ficam retidos com eles mesmo, com elas mesmo, aquele sofrimento, e eles não reportam para um profissional. É diferente você ficar reportando, falando o que você passa no trabalho, para um amigo, para um vizinho. O seu amigo, o seu vizinho não vai poder fazer nada. Então, do que você ficar reportando para um amigo, um vizinho, olha, hoje eu não aguento nada, puxa, lá tomando uma cervejinha com o amigo, puxa, ou tomando um cafezinho, puxa, eu não aguento mais porque aquele setor lá, eu não aguento mais aquelas pestes, puxa, você reclamar pro seu vizinho, pro seu colega de futebol, colega, sua amiga de escola, de cafezinho, de baile, não vai resolver nada ficar reclamando para os seus colegas. Do que você ficar reclamando para os seus colegas, seus vizinhos, eu recomendo você reclamar para o médico. Vai num hospital, procura um psicólogo, uma psiquiatra e reclama para esses profissionais aquilo que você está passando no trabalho. Daí então ele vai reportando no histórico do paciente. Daí então sim, caso você queira processar referente a esses panelinhas, você vai ter onde pegar provas. Então os seus vizinhos, seus colegas, se você ficar falando para os seus colegas, seus vizinhos, não vai adiantar nada. Isso não serve de prova. Os seus vizinhos, além de ser lá de fora, do lado de fora, ele não está lá dentro. Então ele não vai poder fazer nada. Então, do que ficar reclamando para os seus colegas, seus vizinhos, referente aos maus tratos de panelinhas dentro das fábricas, vai lá pro médico, vai lá no hospital e reporta pro médico. Aí o médico pelo menos vai colocar isso no cárter. Independente se coloca no cárter e também você não fazer nada, não adianta nada também, né? A situação de você estar ficando ruim mentalmente,
porque está recebendo maus tratos de panelinhas no Japão, aí você falando isso pro médico, aí tudo bem, vai estar lá no card, vai estar lá no histórico do paciente. Mas se você não quiser fazer nada, também não precisa fazer nada. A questão de eu estar falando, é bom colocar no cárter, se caso você um dia ficar ruim mesmo, e em caso você não aguentar mesmo e vai ter que processar, e você já tem de onde pegar essas provas. Não significa que eu estou induzindo você a processar os panelinhas. Não, tem gente que tá apanhando, tá recebendo IDME de panelinhas e não vai fazer nada. Tem gente que não faz nada para resolver a situação dela. Então, também nós não podemos pegar pelo braço, arrastar pelo braço, fazer a força. Você processa essa panelinha que dá para processar, porque você não poderia estar recebendo esses maus tratos dos panelinhas, tá? Então, também tem esses casos que a gente também não pode arrastar a pessoa e induzi-las a processar ninguém. Então, esse vídeo eu só estou colocando nesse vídeo complemento do vídeo anterior, que referente às panelinhas, que muitos casos das consultas que eu recebo aqui no Japão são pessoas reclamando de panelinhas. Acabei de chegar do Brasil, eu tenho meio ano, 4 meses, aí caí no meio do ninho de cobras. Esse ninho de cobras lá, eles me faz de gato-sapato, fala mal de mim pro chefe, além de eu não falar japonês, aí fala mal pro chefe, o chefe vem lá tirar satisfação. Muitos desses chefes são brasileiros de linhas. Poxa vida, cara, se eu contar pra vocês aqui, vai ter muitos vídeos de séries só de panelinhas, se eu começar a falar sobre panelinhas. Mas eu não quero estender muitos vídeos só de panelinhas, porque são várias histórias mesmo, né, referente a maus tratos de panelinhas. Mas eu tô falando nesse vídeo aqui específico só para vocês entenderem que dá para resolver, né? Então eu só tô fazendo um modelo, só tô falando um modelo de que eu resolvi um caso de maus tratos referente a 2 pessoas que fizeram maus tratos a uma outra brasileira. Daí essas 2 pessoas que fizeram maus tratos, porque elas fizeram a panelinha ali, né, dela, e juntamente com as outras coleguinhas que puxavam o saco dessas 2 pestinhas, né? Aí, quer dizer, todas essas amiguinhas dessas outras 2 que eram da panelinha, quer dizer, fazia parte da panelinha, mas eu tô querendo dizer essas 2 pestinhas que eram as chefes. Daí então as outras que eram colegas dessas 2 chefinhas, elas puxavam o saco da chefe. Então formaram aquela panelinha, não é? Formaram todo aquele grupinho que era puxa-saco dessas 2 chefes. As outras que eram de fora desse grupinho não conseguiam se aproximar. Então elas faziam de gato-sapato as outras pessoas que não faziam parte desse grupinho. Então elas faziam o inferno dessas pessoas para não poder trabalhar direito. Então essa brasileira, no caso dessa brasileira, ela começou a ficar com depressão e ficou até com atestado médico, né? Então com esse atestado médico e juntamente com os dias parados, e o médico disse para ficar parada, porque para ficar recuperada mentalmente, né? Então com esses indícios e a situação em si, deu para entrar com um processo contra a empresa, lógico que na sequência as 2 brasileiras. Aí essas 2 brasileiras eu exigi pedido de perdão para que dê para essas brasileiras. Resumindo, consegui o pedido de perdão dessas 2 brasileiras, tá? Eu só estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem um caso resolvido referente a maus tratos de panelinha. Só para vocês terem uma noção de que dá para resolver sim. Do que você ficar chorando com os vizinhos. Não chora pro vizinho, vai lá no médico e chora pro médico, tá?
No meu caso, não precisa vir chorar para mim. No meu caso, se você quiser processar, se você quiser saber o que dá para fazer, você pode vir consultar eu, não tem problema. Mas a questão, tem casos que quando a pessoa vem me consultar, tem casos que ela sabe, eu consigo falar, instruir que dá para fazer isso, aquilo, dá para resolver assim, assim, assado. Muitos casos desse, também a pessoa não faz nada, ela nem mais procura eu, não continua, não dá sequência na manutenção do caso da pessoa. Então, se vir só consultar e eu falo a instrução que dá para fazer e você não fazer nada, e você ficar doente mentalmente, continuar ficando mentalmente, continua ficando no setor ali, na empresa onde está sendo recebendo maus tratos do panelinha, aí não resolve nada, né? Eu não sou mágico aqui de resolver nada se você não quer resolver. O mais forte é você querer resolver. Ninguém pode pegar no braço a pessoa e forçar alguma coisa, né? Então, eu só tô fazendo esse vídeo só para vocês terem uma ideia que dá para resolver, tá, gente? Então, não se sintam, o Marcos está induzindo a processar os outros. Nada disso. As próprias empresas que ela entender que panelinhas dentro da empresa, ela prejudica o andamento da empresa, ela prejudica o ambiente saudável, ela prejudica uma segurança no trabalho, ela prejudica uma qualidade de trabalho, está prejudicando os trabalhadores mentalmente e fisicamente. Os trabalhadores que recebem maus tratos dos panelinhas, elas ficam mentalmente prejudicadas, fisicamente prejudicadas, ela não consegue dar conta no trabalho, na produção, não rende, não dá uma qualidade no trabalho, quer dizer, prejudicam todos, sendo que os próprios responsáveis das empresas, os chefes, líderes que estão ali, que são inteligentes, quando eles estão na posição de líder, tem que ter uma pessoa inteligente na posição de líder para dar conta desses problemas. Tem gente que consegue enxergar que existe uma panelinha ali, mas não faz porcaria nenhuma. Um bando de saco de batata podre, vários líderes que não sabem resolver nada. Pô, se tá na posição de líder, posição de chefes, e sabe que tem uma panelinha ali, sabe que fica prejudicando os outros e ainda fica dando corda para esses vagabundos aí. Puta que lá merda, vocês também, vai se lascar, mano. Pô, vocês também faz parte dessa panelinha também, bando de chefes bestas, idiotas. Pô, vai se lascar também, meu. Então tá, gente, tem bastante caso aí de panelinhas. Bom, esse caso é só um caso de modelo para vocês entenderem que dá para fazer alguma coisa referente a panelinhas, tá? E eu também não vou obrigar ninguém a fazer nada. Pô, vai se lascar você também que não quer fazer nada da sua vida também. Eu processei casos de panelinha referente a maus tratos a mim, e lá atrás eu já resolvi. Hoje, pisa na minha mão pra você ver que eu quebro a cara da pessoa, não quero nem saber. Então tá, gente, bom dia, tenha um abraço. Olha o meu capacete amarelo lá atrás. Eu ando com ele para proteger-me dos maus tratos de panelinha também. Um abraço, gente. Gavarima Show.